Livro Joana d'Arc de Leon Denis, 1910. Capítulo 2. A situação em 1429. Jazia a França como em túmulo encerrada. Do seu grande esplendor restava quase nada. Chorosa Usna, o Loire, a serpear no oeste. E o Dauphiné, qual sombra, a leste. Seives d'Alvedre. Qual a situação da França no século XV, no momento em que Joana d'Arc vai aparecer na cena da história? A luta contra a Inglaterra dura há perto de 100 anos. Em 4 derrotas sucessivas, a nobreza francesa fora esmagada, quase aniquilada. De Crécy a Poitiers e dos campos de Azincourt aos de Verneuil, nossa cavalaria juncou de mortos o solo. O que dela resta está dividido em partidos rivais, cujas querelas intestinas enfraquecem e acabrunham a França. O Duque d'Orléans é assassinado pelos lacaios do Duque de Bourgogne, que, pouco mais tarde, é morto pelos Armagnacs. Tudo isto ocorre às vistas do inimigo, que avança passo a passo e invade as províncias do norte, sendo que já, de muito tempo, ocupa a Guiana. Depois de encarniçada resistência, no curso de um cerco que excede em horror a tudo, quanto a imaginação possa engendrar de lúgubre, Rouen teve que capitular. Paris, cuja população é dizimada pelas epidemias e pela fome, está nas mãos dos ingleses. O Loiros vê nas suas margens. Orleans, cuja ocupação entregaria ao estrangeiro o coração da França, resiste ainda, mas, por quanto tempo fará? Vastas superfícies do país se encontram mudadas em desertos, as aldeias abandonadas. Só se vêem sarças e cardos brotando livremente das ruínas enegrecidas pelo incêndio, por toda parte os sinais das devastações da guerra, a desolação e a morte. Os camponeses, desesperados, se ocultam em subterrâneos, outros se refugiam nas ilhas do Liger, Loire, ou procuram abrigo nas cidades, onde morrem famintos. Muitas vezes, tentando escapar à soldadesca, os desgraçados imigram para os bosques, se agrupam em hordas e logo se tornam tão cruéis como os bandidos, a cuja sanha fugiram. Os lobos rondam as cercanias das cidades, nelas penetram à noite e devoram os cadáveres deixados insepultos. Tal a grande lástima em que se encontra a terra de França, como a Joana diz em suas vozes. O pobre Carlos VI, em sua demência, assinou o Tratado de Troyes, que lhe deserda o filho e constitui Henrique de Inglaterra herdeiro de sua coroa. Enquanto, na Basílica de Saint-Denis, junto ao esquife do Rei Louco, um arauto proclama a Henrique de Lencastre rei da França e da Inglaterra, os restos dos nossos monarcas, sob as pesadas lápides de seus túmulos, certo fremiram de vergonha e de dor. O Delfim Carlos, despojado e chamado por irrisão o rei de Bourges, se entrega ao desânimo e à inércia. Faltam-lhe engenho e valor. Cuida de ganhar a Escócia ou Castela, renunciando ao trono, ao qual pensa não ter talvez direito, pois que o assaltam dúvidas sobre a legitimidade do seu nascimento. E não se ouve senão a queixa lamentosa, o grito de agonia de um povo, cujos vencedores se aprestam para enterrá-lo num sepulcro. A França se sente perdida, ferida no coração. Ainda alguns reveses, e mergulhará no grande silêncio da morte. Que socorro se poderia, com efeito, esperar? Nenhum poder da terra é capaz de realizar esse prodígio, a ressurreição de um povo que se abandona. Há, porém, outro poder, invisível, que vela pelo destino das nações. No momento em que tudo parece abismar-se, ele fará surgir do seio das multidões assistência redentora. Certos presságios parecem anunciar-lhe a vinda. Já, entre outros sinais, uma visionária, Maria d'Avignon, se apresentar ao rei, vira em seus êxtases, dizia, uma armadura que o céu reservava para uma jovem destinada a salvar o reino. 2. Início da nota do redator. 2. J. Fabre, processo de reabilitação de Joana d'Arc, depoimento de Jean Barbin, advogado do rei, tomo 1,
Páginas 157 e 158. Fim da nota do redator. Por toda parte se falava da antiga profecia de Merlin, anunciando uma virgem libertadora, que sairia de Boixes no 3. Início da nota do redator 3. J. Fabre, processo de reabilitação de Joana d'Arc, depoimento de Jean Barbie, advogado do rei, tomo 1, páginas 123, 162, 202 e 366. Fim da nota do redator. E como um raio de luz, vindo do alto, em meio dessa noite de luto e de miséria, apareceu Joana. Escutai, escutai. Do extremo dos campos e das florestas da Lorena ressoa o galope de seu cavalo. Ela corre, vai reanimar este povo desesperado, reerguer-lhe a coragem abatida, dirigir a resistência, salvar da morte a França.